O instrumento utilizado para a recolha de dados foi o Sistema de Observação do Comportamento do Professor. Segundo Sarmento, este sistema tem como principal objetivo estudar o comportamento dos professores, fazendo com que seja mais claro o esboço do perfil das suas características mais frequentes. O instrumento é composto pelas seguintes categorias: instrução, que diz respeito às intervenções do professor relativas à matéria de ensino ou à forma de realização do exercício. Feedback, é toda a reação verbal ou não verbal do professor à prestação motora dos alunos com o objetivo de o interrogar sobre o que fez e como o fez e ou avaliar, descrever ou corrigir a sua prestação. Categoria organização, respeitante às intervenções do professor que regulam as condições materiais da vida da classe, tais como deslocamentos dos alunos, indicações relativas à colocação de materiais, formação de grupos, etc. A afetividade divide-se entre afetividade positiva e negativa. No que diz respeito à afetividade positiva, o professor elogia, encoraja, recompensa, incita ao esforço ou apresenta um aluno como exemplo a seguir. A afetividade negativa, o professor critica, acusa, ironiza, ameaça ou até castiga. Intervenções verbais dos alunos, período durante o qual o professor ouve os alunos, o aluno fala por sua iniciativa ou responde a uma questão posta pelo professor. Categoria observação, períodos durante os quais não ocorre nenhuma intervenção verbal do professor ou do aluno. O professor mostra-se interessado no que está a acontecer na aula. E por último, a última categoria, os outros comportamentos. Comportamentos não especificados. Recolha de dados do instrumento. O método de registro consiste em 5 períodos de 3 minutos distribuídos uniformemente pela sessão. Em cada 3 minutos são registados intervalos de 5 segundos. São estabelecidos 12 intervalos. A nível da distribuição temporal, foram estabelecidos os 3 minutos iniciais e 3 minutos finais de acordo com o protocolo do sistema de observação. Os restantes 3 períodos foram distribuídos ao longo de toda a sessão. De seguida, apresentaremos uma tabela onde foram registados os dados recolhidos. Esta tabela foi adaptada da grelha do sistema de observação do comportamento do professor e foram criadas 5 tabelas, de acordo com o N total da amostra. Este sistema possui uma singularidade, que é apresentar uma organização comportamental hierárquica. Os comportamentos mais acima são considerados mais importantes, isto é, caso exista a ocorrência de 2 comportamentos no mesmo intervalo de 5 segundos, deve-se apontar o comportamento mais importante. Procedimentos estatísticos. Depois de preenchidas corretamente as grelhas do sistema de observação do comportamento do professor, a quantificação dos seus dados baseou-se no cálculo percentual da média de cada categoria. Procedeu-se à inserção dos dados no programa SPSS 17.0. Realizou-se uma análise estatística descritiva dos dados. Esta análise deu-nos informações sobre as frequências relativas das diversas categorias do instrumento, que correspondem aos comportamentos adotados pelos professores de atividade física do primeiro ciclo. Este quadro indica-nos as categorias com médias mais elevadas e mais baixas na totalidade da amostra. A categoria com média mais elevada foi a categoria Observação, com um total de 20,66%. A categoria com menos valor foi a categoria Afetividade Negativa, com 2,45%. As categorias Instrução, Organização, Intervenções verbais dos alunos apresentam valores muito próximos, oscilando entre os 13,78% e os 16,33%. A categoria Feedback, Afetividade Positiva e outros comportamentos expõem valores entre 11,88% e 9,22%.
O segundo quadro corresponde à estatística comparativa dos dois grupos da variável tempo de prática. Isto é, esta variável é composta pelo grupo menos de 1 ano de prática e pelo grupo mais de 2 anos de prática e apresenta a média de cada categoria dentro de cada grupo. Estes são os valores mais pertinentes de serem apresentados. Professores com menos de 1 ano de prática. Categoria com o valor mais elevado, observação 20,55%. Categoria com menos valor, afetividade negativa 0%. Segundo grupo, professores que exercem docência há mais de 2 anos. Categoria com valor mais elevado, observação, com 20,74%. E a categoria com valor mais baixo, afetividade negativa, com 4,08%. Este gráfico ilustra-nos os dados relacionando-os. Como conclusões finais, ao nível da interpretação de todos os dados, de acordo com estes autores, Beltrão e Macário, 2000, no que diz respeito ao desempenho e comportamento do professor de Educação Física, este deve conhecer a realidade global que interfere no seu trabalho, refletir sobre ela, discriminar o que pode fazer do que não pode fazer e atuar sobre o possível, pois só assim poderá dar significado e sentido ao seu trabalho de professor. Nas categorias do sistema de observação comportamental do professor, na variável tempo de prática, constatamos que esta não influenciava os comportamentos adquiridos pelo professor durante a docência. Isto porque tanto um grupo menos de 1 ano e o segundo grupo mais de 2 anos apresentam as mesmas categorias com os mesmos valores mais elevado e mais baixo. Não se confirmando assim valores influenciadores, seria pertinente em estudos futuros perceber, através da análise de outras variáveis pertinentes, quais serão as causas que podem influenciar o comportamento do professor. Dentro desta perspectiva, e procurando na revisão de literatura, Oliveira 2001, na identificação de outras variáveis, sugere a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física como podendo ser influenciadora do comportamento do professor. Ainda, de acordo com este autor, a indisciplina é apontada frequentemente como a maior causa de aborrecimento e frustração, a principal causa de stress dos professores, a principal fonte de preocupação e o principal dissipador de energia para a generalidade dos professores em início de carreira e um dos fatores de abandono prematuro da profissão.